Boa noite, bem-vindos ao Águas de Aruanda. Vamos abordar hoje um tema muito interessante sobre orixás, nossa série Orixás, que vocês também em casa estão acompanhando aí pelo canal do YouTube Águas de Aruanda. Inscreva-se no canal, é só clicar, clique no sininho também para quando tiver conteúdo novo vocês receberem de primeira mão. E vamos falar hoje sobre Oxalá, essa força desse orixá que traz as suas duas faces, que é Oxaguian e Oxalufã. Essa palestra vai ser dividida em duas partes e eu vou falar do Oxalá mais jovem, que é o Oxaguian, e Tiago Avelino vai falar sobre Oxalufã, que são essas duas forças energéticas que traz o aspecto dos funfuns. Funfuns são os orixás que vestem branco. Existem em suas séries de orixás vários que vestem brancos. No campo das Inhansãs, a Inhansã de Balé, que é a rainha dos eguns. No campo dos Oxóssis, o Oxóssi Inlé, ou Inlê, depende de como você queira falar, porque não existe certo e errado, né? A pessoa pronuncia do jeito que sabe e que lê e que aprendeu, porque é verbalizado. Existe também, dentro dos Xangôs, o Xangô Airá, que veste branco. E por que veste branco? Tem toda uma história, cada orixá, porque um orixá se apresenta de vermelho, outro de azul, outro de branco. Isso daí mostra o grau, por exemplo, Iemanjá Sobá, ela veste branco e prata, são aquelas águas mais espumosas da água. Cada orixá tem um mistério, tem uma lenda para a gente entender nesse signo linguístico que a gente precisa enquanto ser humano, enquanto consciência de terceira dimensão, para saber de que forma direcionar nosso pensamento, nossa devoção para esses orixás. E essa aqui é uma foto clássica de Oxaguian, que traz essa força do jovem, do guerreiro, ele traz a mão de pilão. O nome dele é Oxaguian, que significa orixá que come inhame pilado, né? Comedor de inhame pilado. Mas eu vou contar algumas lendas para vocês entenderem os porquês dessa nomenclatura. Quem é Oxalá? Eu coloquei aí duas fotos também clássicas. Uma jovem que traz uma mão de pilão e uma espada na outra. Porque Oxaguian é a guerra e é a paz. Às vezes a gente precisa entrar na guerra para depois saber como é a paz, né? Ele traz essa dualidade. E Oxalufã, ele já traz essa calmaria, ele já traz uma outra natureza. Eu gosto muito de Pierre Verger. Ele traz muitos ensinamentos. Eu peguei algumas obras dele também para ler sobre Oxaguian. Na Bahia existem 16 Oxalás. É claro que a gente vai o quê? Para o grande estudo que a gente fez, a gente vai falar dos dois, Oxaguian e Oxalufã. Agora a pergunta, quem é Oxaguian na verdade? No culto dos orixás, ele é o guerreiro mais jovem dos funfuns, como eu falei, que são os orixás que vestem branco. Ele é saudado como Elejibô, que é o senhor de Ejibô, e tem uma lenda também na cidade do mesmo nome, na Nigéria. Esses orixás são deuses africanos que vieram para cá com os negros e que a religião brasileira, tanto Umbanda como Candomblé, que foi a religião que a gente chama afro-brasileira, ela vai unindo a cultura africana, a religião africana, com a cultura dos índios, a religião dos índios e surge essa roupagem aí da oralidade que vai passando e criando, né, no modo brasileiro de ser, e o certo e errado não existe. Estou falando aqui o ponto de vista aqui do meu estudo. No Brasil possui diversos codinomes, Orixá Oguian, Oxalaguian, Oxaguim, Xaguim, Oxodim. Alguns o tratam como filho de Oxalufã, mas isso não importa se é filho de Oxalufã, se é uma visão mais nova. Alguns perguntam também como é que escreve, Oxaguian com acento, né? Ou Oxaguian com N no final, dos dois jeitos, porque isso daí vai depender, né, da linha de estudo e vai passando, o que importa é a pronúncia mesmo, Oxaguian. E ele pertence à época da criação, o que eu quero dizer? Alguns dizem que Oxaguian é muito jovem, né? Mas nenhum orixá do tempo da criação ele é tão jovem. Ele é apenas mais jovem que o Oxalufã, que já é um senhor mais no arquétipo, viu, gente? Porque são forças da natureza, do elemento ar. Ele é apenas mais jovem, já que o outro ele já é mais curvado e tem o Opachorô, que é aquele instrumento sagrado que ele usa. Esse aqui é para dizer que ele está mais numa linha de frente, de guerra. Ele traz a espada, diferente da outra força energética. Por isso que quando se fala em Oxaguian, você tem um movimento de um orixá com mais habilidade, com mais rapidez, na linha de frente de guerra mesmo. Também considerado como um dos orixás da agricultura, tem muita ligação com Oxóssi, inclusive por essa questão do inhame, né? Que o inhame pilado é a comida de Oxaguian,
E esse nome Oxaguian vem porque significa comedor de inhame pilado, né? Bem curioso isso, né? Oxaguian, ele é conhecido como Ajagunã, é conflito que antecede a paz, como eu falei. Sempre na nossa vida a gente experimenta a guerra, né? Vem os conflitos da nossa mente e as dificuldades para depois a gente saborear o que é a paz. Não diz que depois da tempestade vem a bonança, né? É mais ou menos a tempestade que vem para você evoluir. Oxalá, Oxaguian, ele traz a evolução, ele traz muito essa questão do novo que chega. Ele é o guerreiro que destrói para concretizar que o novo se estabeleça. E vocês vão ver já, vou falar de 3 lendas bem interessantes de Oxaguian, onde você vai verificar de que forma ele atua para trazer a modernização. Ele é o dinamismo da vida em busca do conhecimento, do progresso e do avanço. Quando a gente está à frente de algum projeto novo, pode chamar Oxaguian. No tarô dos orixás, que nós canalizamos aqui no Águas de Aruanda, quando vem a carta de Oxaguian, é uma carta de mobilidade, de atuação, de movimentos rápidos, de que a coisa vai dar certo. É uma carta muito positiva, que inclusive é representada pelo pilão. E ele representa também o nascer do dia, simbolizando o primeiro raio do sol que esquenta a terra fria da madrugada. Enquanto aquele Oxalufã é aquela energia da noite, das 3 horas da manhã, esse já é aquele nascer do dia que já começa a esquentar. É mais ou menos essa força que você vai vendo as coisas clareando. Ele é a claridade, vencendo e cortando a escuridão da noite e acordando o dia, ajudando o homem a criar um novo ciclo de vida. É um reinício sempre de novos ciclos. Ele traz como símbolos o pilão, que representa, né, o inhame pilado. A comida dele, inclusive, é o inhame pilado, porque o pilão foi criado por ele, inclusive, para pilar o inhame. Ele é o orixá do inhame pilado, que significa, né, o pilão Ojo, Odô, e a mão do pilão, que se tornaram seu emblema e proporcionaram-lhe o título de Senhor do Pilão. Esse utensílio também na religião é para Xangô, né, que geralmente as peças de madeira existem para o orixá Xangô. E a espada e o escudo que recebeu de Ogum. Ele tem muita força energética ligada a Ogum, por isso que algumas lendas sempre colocam ele e Ogum, que essa questão aí da guerra. Ogum sempre é um general de batalha e eles dois sempre estão juntos. Vou falar de algumas lendas para vocês entenderem essa força energética de Oxaguian. Diz que Oxaguian, ele nasceu sem cabeça, dentro de um caramujo, ele não teve mãe. Ele nasceu sem a cabeça. Imagina a pessoa nascer sem cabeça, né? E aí o que foi que aconteceu? O Ori deu uma cabeça para Oxaguian, só que era feita de inhame pilado, né? Que esquentava demais. E Oxaguian começou a andar, esquentava, ele tinha dor de cabeça, não aguentava mais. E o que aconteceu? Ele encontrou Iku. Iku é a morte. Ele encontrou Iku no caminho, aí Iku pegou e disse assim: eu lhe ofereço uma cabeça. Aí colocou uma cabeça lá em Oxaguian. Só que a cabeça era muito fria. E aí ele ficava incomodado e Iku ficava rondando ele a morte, né? Até dizem que filho de Oxaguian não gosta da morte, né, de Iku, por causa dessa lenda. Para vocês vejam que tem uma certa lógica, né, as lendas, para mostrar o porquê. Quer ver não gostar da morte é filho de Xangô, né? Aí é que está bem essa força energética que eu já dei na palestra de Omolu, porque essa força energética de Xangô com Omolu. Mas voltando para Oxaguian. Então ele ficou com aquela cabeça fria. Imagine, antes a cabeça era quente, agora a cabeça é fria, a morte rondando. Eis que surge quem? Ogum. Aí Ogum apareceu na vida de Oxaguian, deu uma espada, e com essa espada Oxaguian começou a andar, e toda vez que a morte chegava perto dele, ele passava a espada, e aí começou a afastar. Só que Ogum, ele tentou ajudar Oxaguian, né? Começou a puxar a cabeça, e aí as duas cabeças se fundiram, né? Ele ficou com a cabeça azul, essa coisa do Ogum. Por isso que ele também usa o azul, eu estou de branco e azul, né? São as cores de Oxaguian. E ele traz essa ligação muito com Ogum. Por isso que algumas pessoas dizem que os filhos de Oxaguian são filhos de Ogum, mas os arquétipos são diferentes. Falo já dos arquétipos para vocês. Então essa lenda aí de Oxaguian, que nasceu sem cabeça, e ele deve a Ogum aí essa grande bênção de ter uma cabeça. Outras lendas, que é bem interessante, de PRVG, ele se tornou Elegibô. Na verdade, o nome dele era Elegibô, né, que foi
do rei de Egibo, que era esse lugar lá da África que ele vivia. Estou falando de lendas, viu, gente? Para vocês entenderem. E o que aconteceu? Por comer muito inhame pilado, os orixás deram o nome de Oxaguian. Veja que interessante. Os orixás, né? Orixá comedor de inhame pilado. E ele tinha um parceiro que andava junto com ele, que era um babalaô dele, que chamava Aoledjê. O que aconteceu? Ele era um grande adivinho e Oxaguian sempre buscava ele para saber das coisas, quando ia ter guerra, quando não ia. E certa feita ele saiu, né, para terras distantes, o grande amigo dele, e ele ficou, né, reinando Oxaguian. E certa feita, muitos anos depois, esse amigo dele chegou e disse assim: cadê Oxaguian? Cadê o comedor de inhame pilado? Aí as pessoas, né, os soldados disseram: que afronta é essa, falar de Oxaguian assim? Vou prender você. Prendeu o babalaô. Aí o babalaô disse que a partir de agora, vários anos de miséria, as mulheres vão ficar secas, não vão ter mais filhos, vão passar fome, os cavalos, né, não vão comer mais. E até tem uma música de Margareth Menezes que fala, né, que é Elegibô, né? Vocês já dançaram muito no carnaval, né? Ele Elegibô, né? E fala que as mulheres ficaram estéreis, a peste e a fome e tal. Conta a história de Oxaguian. Quem quiser ouvir bem essa lenda, Margareth Menezes e Elegibô, viu? Depois todo mundo ouvindo e dançando, viu? Pode dançar porque o orixá também é alegria, não é tristeza não. E o que aconteceu? Esse babalaô fez essa magia, né? Que tudo ficou desse jeito, tudo a peste, a fome, tudo que não prestava. E o que aconteceu? Quando Oxaguian descobriu que era um amigo dele que estava preso, soltou, e aí ele disse: tudo bem, vou restaurar a paz, os pastos vão ficar mais verdes, agora com uma condição. Todo ano vocês vão ter que colher os atoris na floresta, 300 atoris, são aquelas varinhas, que aqui estou mostrando uma festa do pilão de Oxaguian. No final tem essas varinhas que eles ficam guerreando até quebrar. Todo ano as duas tribos vão pegar essas varas e vão ficar lutando até quebrar em símbolo, né, para representar isso que aconteceu. E é por isso que existem, né, os atoris, essa coisa das varas, e a ligação também de Oxaguian com Yansan. Diz que quem deu os atoris a Oxaguian foi Yansan. Por isso a ligação, né, de filhos de Oxaguian com filhos de Yansan, tudo tem uma explicação energética. E aí vem dessa lenda. É bem interessante, né? Quem quiser ler mais, tem um livro de Pierre Verger que tem essa parte. Outra lenda para mostrar como os filhos de Oxaguian são, né? Os filhos de Oxaguian não podem ver ninguém parado. Mas se estiver parado, ele arranja a mesma hora uma coisa para você fazer. Interessante, né? Eu sou filho de Oxaguian, né? Aí o que acontece? Oxaguian, ele saiu para guerrear com Ogum, né? E depois, nessas guerras, eles tinham que pegar provimentos, né? E ele ia lá no castelo de Ogum pegar provimentos. Chegou lá, os súditos de Ogum construindo o castelo, né? Um castelo maior, né? Bem grande. E Oxaguian chegou e disse assim: e esse castelo? Ah, é para Ogum. Aí ele: ah, tá muito bonito esse castelo, mas Ogum merece um castelo maior. Vocês vão fazer o que agora? Agora descansar, né? A gente já construiu o castelo, todo mundo está cansado. Aí Oxaguian pega a espada, pô, derruba o castelo, né? Aí o povo: e agora? Agora vocês vão fazer um mais bonito ainda. E Oxaguian vai para a guerra. Daqui a algum tempo ele vem buscar mais provimento, né? E vê aquele castelo maior ainda, 3 vezes, né? Eita, que castelo bonito, já acabaram, já acabamos o castelo. E vamos fazer o que agora? Ah, vamos descansar, né? Não, Ogum merece um castelo maior ainda. Pega a espada, pô, derruba o castelo. Ele não pode ver ninguém parado, né? E aí vai, né? Segue, quando volta, tá lá o castelo, mas aí vai seguindo até o dia que eles chegam e concluem esse castelo e Ogum chega e tudo. Quer dizer o que com essa lenda? Para explicar aquela coisa, aquela natureza, né, dos filhos de Oxaguian, que não pode ver ninguém parado. Se vocês conhecem algum filho de Oxaguian, tiver sem fazer nada, você procura alguma coisa, finge que está fazendo, viu? Ou lendo, ou trabalhando. Se seu chefe for filho de Oxaguian, está liquidado, viu? Característica dos filhos de Oxaguian, falando nisso, olha, claro que eu vou puxar a sardinha, né? São pessoas trabalhadoras, organizados, lutadores, líderes, estrategistas e bons parceiros, pessoas generosas, alegres, extrovertidas e felizes, dedicados e bondosos, sabem fazer e conservar amigos, desenvolvem o intelecto, defendem os injustiçados, estão na defesa da verdade. É bem interessante porque Oxalá traz essa força. E do trono da fé. O que é o trono da fé? Inclusive no sincretismo, ele é Jesus, mas eu quero dizer o quê? Que dentro desse trono da fé, ele busca muito
lutar pelas orações, pelas coisas que levam a pessoa para cima, elevam a autoestima da pessoa. Mas tem os lados negativos. Todos nós temos o lado sombra, né? E o lado luz. E no lado negativo, se ele não fica vigilante, o filho de Oxaguian, ele, quando alguma coisa na vida não está bem, ele se irrita, ele já acha que não vai dar certo, puxa para o lado negativo, é o oposto da fé, né? Você tem que manter a fé, é a vigilância sempre. E não gosta de ver ninguém parado. E teimosia, né? Pessoas teimosas. Então, se você aí que está assistindo filho de Oxaguian, você precisa sempre estar vigilante aí para essas questões. Nos aspectos gerais, quem quiser fazer oferenda para Oxalá, Oxaguian, você na sexta-feira use branco para trazer a paz para a sua vida. Os símbolos de Oxaguian, a espada, a mão de pilão, varas de atori, que são aquelas que eu falei da luta, né? O ofá, quem quer fazer uma oferenda para Oxaguian, geralmente é canjica, que é aquele milho branco, você ferve, coloca a oferenda, e alguns bolinhos de inhame pilado, né? Você pode pilar o inhame mesmo, da raiz, pila, e você faz os bolinhos, são as oferendas de Oxaguian. Ele traz como elementos da natureza o ar e a atmosfera. Quem quer tomar um banho desse orixá para se fortalecer, são folhas mais frias e mornas, né? Como, olha, cana do brejo, manjericão, alecrim, boldo, levante. Sempre você está vendo aqui ervas frias. São ervas mais mornas, não tem aquelas ervas quentes como as de Exu, né? Então já são mais para acalmar vocês. Ele traz domínios, que são nossas lutas diárias, pelo sustento, pelo trabalho, traz a paz, traz a iluminação, e no sincretismo é o menino Jesus de Praga, o Espírito Santo. Sua saudação, Xeuê Babá ou Xeuê Babá. Geralmente são essas as formas de saudar Oxaguian. Água Jaruanda, de minha autoria, da editora Pará de Minas. PRVG, Deuses e Urubás na África e no Novo Mundo. Também dele notas sobre o culto aos orixás e voduns. E de Prande, Mitologia dos Orixás, Companhia das Letras. Quem quiser se aprofundar mais, é só buscar esses livros. E essa é a nossa contribuição para vocês aí. Não deixem de estudar, pesquisem, porque eu só trouxe linhas gerais, mas cada um de vocês merece, assim, aprofundar e estudar mais, porque esses estudos orixás são muito importantes para a gente entender as forças energéticas que plasmam na nossa vida e que protegem o planeta Terra. Tá bom? Gratidão a todos. Meu nome é Tiago Avelino, estou aqui para falar sobre Oxalufã. Oxalufã é o status do campo de Oxalá, mas um status mais antigo, mas alguns dizem é o campo de Oxalá mais velho, que Oxaguian seria o filho e Oxalufã seria o pai, né? Enfim. Mas a gente não vai entrar muito nessa questão de quem é pai, quem é filho, porque no meu ponto de vista, orixás é campo energético. Então essas lendas acontecem, assim como tem a mitologia grega, a mitologia dos vikings, dos nórdicos, enfim. Mas para só a gente ter uma noção dos arquétipos e o contexto de comportamento. Mas não para a gente se apegar à figura humanizada do orixá. Porque no meu ponto de vista, o orixá é a manifestação energética. Por exemplo, a gente ir numa praia e saber que quando a gente está tomando banho ali do mar, a gente está se banhando da força de Iemanjá. A gente está na casa energética de Iemanjá. Então não precisa estar materializada uma mulher de cabelos longos, negra, branca, enfim. E às vezes algumas pessoas enxergam ou sentem os orixás com aroma também. Algumas pessoas que sentem a força de Oxalufã, que pode ser Oxalufã ou Lufon, sentem às vezes cheiro de incenso, incenso de igreja, porque justamente ele traz essa representatividade do sincretismo de Jesus Cristo, porque em algumas casas de Umbanda, o Oxalá é a estátua de Jesus Cristo, tá? E na Umbanda, geralmente ninguém incorpora Oxalá, porque seria incorporar a própria força de Jesus Cristo. Então existem algumas questões obviamente, de casa para casa, né? Existem algumas casas que são Umbanda-Omblé, ou seja, que existe essa fusão do arcabouço do candomblé com algum contexto da Umbanda,
que tem esse respaldo das manifestações do Oxalá, tá? E Oxalufã, ou Oxalá, é o primeiro e grande orixá estando associado à criação do mundo e da espécie humana. Tem uma lenda dentro desse contexto aqui da criação, do mundo, enfim, que é bem interessante que, segundo os iorubanos, eles afirmam que Oxalá, ele foi gestando ali alguns contextos e manifestações da natureza que viriam aqui para o planeta Terra. E aí foi enviado Exu, Oxalá, enfim. Só que aqui, no início de tudo, era um planeta terra de ninguém, então não existia muita referência de onde, o que, a localização exata das coisas. Então, cada orixá foi colocado aqui no planeta Terra e depois de um tempo, Oxalá iria convocar todos os outros orixás, né? Exu, Oxóssi, Ogum, Iemanjá, Oxum, iria convocar de volta para justamente dizer o que cada um iria guardar aqui no planeta. Então, cada um foi aí entrando nas matas, entrando nas águas profundas para buscar alguns mecanismos que Oxalá já tinha deixado para ser o indício de onde seria o contexto de onde cada um iria guardar. Exu, sempre muito esperto, ele foi se alimentando e deixando os restos da sua comida ali durante o caminho para justamente não perder a volta, o caminho de volta. E então os outros orixás não tiveram essa mesma percepção e eles acabaram se perdendo, porque eles foram caminhando, foram entrando aí nas moradas que habitavam aqui o planeta Terra e depois não sabiam mais como voltar. E já era chegado o tempo de retornar lá para Oxalá e ninguém mais sabia, porque um estava lá de outro lado e ninguém mais sabia o caminho de volta. Então Exu falou assim: olha, tudo bem, eu sou o único que sabe o caminho de volta, porque eu coloquei restos de comida para retornar. Então eu vou fazer um pacto com vocês. Toda vez que alguém rezar para vocês, antes vai ter que rezar para mim, ou antes de fazer alguma oferenda para vocês, vai ter que fazer uma oferenda para mim. Tudo bem? Aí todos, claro, né? Todo mundo queria retornar, né? Se não, ou era isso ou ficaria perdido aqui no planeta. E então, segundo a lenda, eles retornaram lá para Oxalá e Oxalá ratificou esse pacto que Exu tinha feito com todos os demais orixás, que antes de qualquer tipo de oferenda, o primeiro orixá a ser reverenciado em todos os agiras, em todos os xirês, sempre deveria ser Exu, em reverência a esse momento de Exu ter mostrado o caminho. É tanto que Exu significa o caminho, né? Então é justamente dessa lenda que vem desse contexto. E dentro dessa criação da espécie também, Oxalufon, ele estava se preparando para uma festa, dessas festas que Fábio mencionou, que Oxaguian também fazia. Então Oxalufon, ele usava a veste dele toda branca e ele estava se preparando para uma festa. Então Oxum, ela estava com uma tigela com um líquido vermelho em suas mãos. E ao passar próximo a Oxalá, Exu colocou o pé. Vejam que as lendas sempre colocam Exu como assim, né? O travesso e tal, né? E aí Exu colocou o pé e Oxum caiu com a tigela com o líquido vermelho e manchou todas as vestes de Oxalá. E aí ficou aquela questão e Oxum morrendo de medo de ser punida, porque ela manchou as vestes de Oxalá e estava já na iminência dele sair para... Ele era o anfitrião, né, ali da festa dele. E aí como seria resolvida essa questão? Mas Oxalá, como vocês vão verificar daqui a pouco, Oxalufã, ele é o Senhor da paz e da benevolência. Ele disse assim: eu tenho uma ideia. Para representar e te homenagear, isso falando para Oxum, todos os filhos de santo, todos aqueles que reverenciarem a força de Oxalá e, consequentemente, de todos os orixás, vão sair com uma pena de Ecodidé, que é na cor vermelha, representando esse momento em que você me banhou de vermelho.
Então, é tanto que nas casas de candomblé, todos os filhos de santo, os iaôs, quando eles entram em recolhimento e saem, eles saem com uma pena de Ekodidé, que é uma pena de um pássaro sagrado para os africanos, que aí já tem um outro contexto também de outras histórias. Os africanos, eles adoravam histórias, contextos, né, mitológicos. Então, tudo isso que eu estou falando é o quê? São mitologias que a gente vai retirando alguns aprendizados, né, para transformar em algo muito mais próximo. Porque, obviamente, que, certa feita, algumas pessoas perguntaram, os orixás já viveram aqui no planeta, assim como nós, seres humanos, enfim, né? Eu particularmente não acredito dentro dessa questão de que eles foram como se fossem seres humanos. Acredito que eles ainda habitam aqui no planeta, mas manifestado em forças energéticas. Então a gente precisa ampliar um pouquinho o nosso foco para entender o que significa orixá, de perceber que o orixá está naquele chá que você bebe. Justamente porque ali Ossan está presente. Então os iorubanos, eles chamavam aí está Ossan, ou seja, a força das ervas dando o poder curativo para os seres humanos. Então, quando a gente percebe o orixá como força da natureza, a gente se liberta de um monte de coisa. Eu fico assim muito livre para falar desse assunto, porque é um assunto que eu reverencio, adoro bastante, acredito nessa energia, porque quando a gente vai num rio, a gente sabe que a gente está nos braços de Oxum. Então é como se, a partir do momento que eu conheço os orixás como forças da natureza, eu nunca estou só dentro do planeta Terra. Então, se eu vou fazer uma caminhada aqui na Serra de Itabaiana, nas matas, eu estou ali nos braços de Oxóssi. E dentro de uma cachoeira, eu estou com Xangô, Xumaré, Oxum. Existe todo um... Quem mora aqui no bairro Coroa do Meio, que tem aquele encontro do rio com o mar, ali é a morada de Obá, que são as águas revoltosas também, assim como as águas termais, vulcânicas. Então, nunca estamos sós quando entendemos que os orixás são forças da natureza. Para mim, isso daí é fantástico. Ele é ar, a essência da vida, o princípio da criação, o vazio, o branco, a luz, o espaço onde tudo pode ser criado, a paz, a harmonia. Ele é a sabedoria que vem após o conflito, o fim e o começo. Ou seja, Oxalufã, ele é a integralidade de tudo que há. Inclusive, existem alguns relatos, inclusive de Pierre Verger, que Oxalufã, ele recepciona a energia masculina e feminina. Ele é o todo. Ele é tudo o que existe no planeta Terra reúne-se na força de Oxalufã. Por isso que eu coloquei, ele é o fim e o começo. Ele é a paz, a harmonia, a sabedoria que vem após um conflito. Então ele é aquela calmaria que paira nas mentes e nos corações de todos os seres humanos. Ogum usa seu poder e sua espada para socorrer rapidamente aquele que o invoca. E isso daqui é dentro de um contexto de uma lenda. E protege os agricultores, os soldados, os artesãos e todos os que pedem a sua ajuda nas lutas, na justiça ou até mesmo para melhorar condições de vida. Teve um momento dentro da criação do planeta, de acordo com os iorubanos, que Ogum ele se apropriou, né, dos contextos da agricultura, se apropriou da abertura dos caminhos, se apropriou de vários contextos que precisavam aqui ser alicerçados no planeta. E então, por conta de alguns dessa apropriação diante de uma proatividade de Ogum, algumas lendas afirmam que Oxalufã, diante da infinita bondade e sabedoria que ele carrega, ele atribuiu a Ogum uma veste branca. E por essa veste branca, ele começaria a ser chamado de Oxaguian. Então, é uma qualidade de Ogum para essa facção, né, que entende que, diante desse contexto, dentro dessa lenda, que Oxaguian seria um Ogum, uma qualidade de Ogum que veste branco. Da mesma forma que tem uma qualidade de Xangô, que veste branco, que seria o Xangô Airá. Uma qualidade de Yansan, que seria
a balé, que veste branco. Então, dentro dessa mitologia, por conta dessa apropriação dessas questões que são atribuídas a Oxaguian, Oxalufã, ele na realidade transformou uma qualidade de Ogum em um novo orixá, tá? Que foi o Oxaguian. Sob sua regência estão os princípios mais antigos da existência humana, porque justamente as lendas iorubanas afirmam que Oxalufã ele participou da criação planetária, né? Como a agricultura e os que remontam ao princípio da existência, como a ancestralidade, a vida e a morte, a quem está intimamente ligado. Então isso daqui é muito importante. Por quê? Algumas pessoas às vezes entendem que somente o Molu está associado à vida e à morte, essa grande polaridade. Mas na realidade, bem está associado com a vida e a morte. Porque o que acontece? Quando o bebê nasce, ele dá a primeira respiração, né? Ali na primeira respiração dele, o Molu ele permite aquele sopro sagrado da vida. Mas ele só permitiu diante de um campo energético apropriado realizado, né? Proporcionado por Oxalufã. E da mesma forma, quando a pessoa vai morrer, quando a pessoa vai desencarnar, fazer a passagem, enfim, como cada um chamar, a pessoa geralmente dá o último suspiro. Então, naquele último sopro que a pessoa, quando vai morrer, faz, é aquele mesmo sopro que a pessoa recebeu lá quando o bebezinho, assim quando saiu da barriga da mãe, o Molu, ele vem pegar de volta o sopro da vida, lá no final da trajetória dele, e ele só pode pegar também sob a égide de Oxalufã. Então, diante de uma paz infinita, é que o Molu ele recebe aquele primeiro sopro que foi dado no início, o Molu ele vem pegar o sopro no final da vida dele encarnado, sob a égide de Oxalufã. Isso daí eu acho fantástico, chega a me arrepio, porque é uma coisa, assim, é um campo energético, é por isso que eu sou apaixonadíssimo por esse campo dos orixás, porque tudo se encaixa quando a gente entende a forma energética dos orixás. E o princípio da vida nasce por meio de todos esses mitos e campos energéticos. O Opachorô, que é aquele cajado, tá? Que Oxalufã carrega, é seu cetro real e um apoio para o seu caminhar. Caminha apoiado nesse cajado cerimonial, que é também o símbolo da ligação que ele estabeleceu entre o Orum e o Aie. Tá? O Orum, né, na linha africana, é o céu e o Aie é a terra. Então, dizem algumas lendas que quando Oxalufã ele bate o Opachorô, ele abre todo um canal, como se ele abrisse todo um portal entre o mundo dos mortos e dos vivos, entre o oculto e o materializado. Então, ele é o Senhor da abertura desse portal. Não é a portal para o mundo dos mortos, porque para o mundo dos mortos é o Molu, tá? Mas ele abre todo o campo energético diante da integração. Quando ele bate o Opachorô, ele integra tudo o que há em termos de oculto e materializado. O Alá, que é aquele lençol branco que cobre Oxalá, é o pano branco que simboliza a parte divina que encobre e protege a parte física. Então, não sei se alguns de vocês já acompanharam o batismo aqui no Água Jaruanda, né? Ou de adultos, ou de crianças, enfim. Sempre a gente faz o batizado sob o manto sagrado de Oxalá. Então, aquele pano que fica cobrindo a cabeça de quem é batizado, dos padrinhos, do sacerdote que está realizando, não é para proteger do sol, né? É até bom eu falar isso, porque às vezes as pessoas ficam pensando que é para proteger do sol, para fazer sombra, né? Não é. É porque aquele momento é um momento de integração com o que há de materializado e o que há de essência. É a presença de Oxalá abençoando aquele momento. Então não é para proteger do sol. Quem tinha essa percepção, por favor, como diz Pai Damião, guarde no bolso e agora pegue esse outro aprendizado. Ali a gente faz em reverência a Oxalufã, que é o Senhor de tudo que há. Então, Oxalufã, ele é o patrono dos princípios da retidão moral, das tradições e da religião, permitindo a perpetuação e a evolução religiosa através dos ensinamentos das liturgias, dos dogmas e da hierarquia.
Ele faz despertar em nosso íntimo os sentimentos da fé. Oxalufã, os filhos, e vocês vão verificar daqui a pouco os arquétipos, o filho, então, quem tem Oxalufã como orixá de cabeça, tem uma questão de retidão, de dogmas, enfim, é como se fosse um engessamento para ser o certinho de tudo. Isso é o extremo do positivo. Mas também quando o filho de Oxalá ele está no extremo do negativo, ele é totalmente o contrário. Tá? E inclusive algumas pessoas, aqui nos atendimentos, sempre me perguntam os orixás, enfim, e eu sempre falo, é bom a gente saber os orixás, mas com um propósito, para ampliar o nosso autoconhecimento, né? Primeiramente, porque aqui no Águas de Aruanda a gente não disponibiliza em termos de ensinamento a reverência só por reverência, então você tem que entender que força energética é que você está reverenciando. Porque para você construir o seu senso crítico para entender se você pode ou não reverenciar aquela força. Se aquela força é competente o suficiente para receber o seu axé em termos de reverência, né? Então, o filho de Oxalá, ele precisa ter muito cuidado, porque quem é de Oxalufã é um espírito, Oxalufã eu digo de cabeça, tá, gente? É um espírito que está associado muito com a espiritualidade, com a religiosidade, com a fé. E então, se não neutraliza energias contrárias, que são naturais, para tentar desviar do percurso aí espiritual, e aí, consequentemente, vai reverberar no material, nada flui realmente na vida e fica... Você é de Oxalufã, né? Você. E aí as coisas vão ficando meio estranhas na vida da pessoa, diante dessa ausência de conexão, diante da fé. Tá? E essa retidão moral é muito interessante, que a frequência de Oxalá traz, porque os filhos de Oxalufã, eles são muito críticos, eles têm a moral, assim, uma bandeira absurda. E aí eles vêm aqui para flexibilizar e neutralizar, não é que eles vão ficar agora amorais, mas é que eles vão entender que todos têm o seu tempo. Todas as pessoas têm o seu tempo, então que essa moral ela pode ser ensinada, pode ser repassada, mas não de uma maneira crítica, julgadora, inquisitiva, né? Porque às vezes os filhos de Oxalufã ficam verdadeiros inquisitores, né? Vai lá para a caça às bruxas, né? De quem está certo e quem está errado. Porque isso daí é uma característica, porque a frequência de Oxalá traz essa questão da retidão moral. Então, o desafio para o filho de Oxalufã é o quê? Não sair classificando as pessoas, tá? Esse é um desafio, porque geralmente cai na classificação. Você é bom, você é ruim, você está certo, você está errado, né? Então, deve ter cuidado para sempre buscar o autoconhecimento, que eu acho fantástico, por isso que eu repito essa palavra várias vezes, autoconhecimento, porque somente pelo autoconhecimento é que você vai ampliar suas percepções. Movimentos lentos e idade imemorial. É considerado o orixá da paz e bem-estar da humanidade, da paciência, e tudo que se refere a ele é ligado à calma e à tranquilidade. Então, geralmente, os filhos de Oxalufã, eles são calmos e tranquilos, mas só na capa, tá, gente? Porque por dentro eles são verdadeiros turbilhões de pensamentos, porque a mente não para. Então, um filho de Oxalufã aparentemente vai estar prestando atenção na minha palestra. Mas eu tenho certeza que outros pensamentos também estão vindo à tona, tá? Ou de compromissos do trabalho, compromissos de casa, ou quando sair daqui vai fazer alguma coisa. Então, é um grande desafio. É o brilho que define tudo, que exalta os ânimos, os costumes e as virtudes, que traz à tona a verdade e os contrastes, colocando tudo em seu devido lugar. Então, geralmente, onde um filho de Oxalufã chega, vai colocando sempre na organização, com calma e tranquilidade, eles vão colocando todo mundo no bolso, e vai colocando cada um em seu devido lugar, para que cada um vá fazendo ali a sua tarefa. Porque em que pese Oxalufã tem essa lentidão, essa calma e tranquilidade, mas também, como Oxaguian, não gosta de ficar olhando ninguém parado, porque a frequência dele é dinâmica, a mente dele processa, né, do filho, da filha, enfim. Os filhos de Oxalá, leiam, né, Oxalufã, são literalmente tranquilos e equilibrados, calmos no andar,
tá? Então vocês não vão verificar um filho de Oxalufã muito afobado no andar não, tá? No agir e no pensar, pois tem a certeza de que tudo se resolve. São prestativos, mas nunca subservientes. Organizados, teimosos, agradáveis, grandes pais, mães, comedidos, sempre com uma palavra de consolo para os filhos, sabem como lidar com todo tipo de gente, com diplomacia, conseguir tirar sempre o melhor das pessoas. Eles são verdadeiros diplomatas, né? Eles sabem entrar e sair em todos os lugares. Em geral, são compenetradas essas pessoas, introspectivas, de forte poder de liderança e capacidade de decidir, de resolver, de aconselhar. São interessadas, espiritualistas, amigas, sonhadoras e muito honestas. São capazes de solucionar problemas com sabedoria, como eu falei. Joga o problema para um filho de Oxalufã que ele vai descascar. Agora também ele detona com o corpo, né? Porém, podem tornar-se calados e temperamentais, por conta justamente dessa introspecção. Tá? Então, filhos de Oxalá, Oxalufã, tem que tomar muito cuidado com essa introspecção diante dessa internalização. Você é? Ah, tá. Então, tem que tomar cuidado com essa introspecção, porque assim, diante dessa integralidade de Oxalufã, tem que saber a hora de pedir ajuda. Dizer assim, olha, não estou conseguindo sozinho. Aspectos gerais. Sexta-feira, o símbolo é o Opachorô, que é aquele cajado que eu falei para vocês, tá? O metal, a prata, o ouro branco, o chumbo, níquel. O elemento é o ar. Folhas, lírio, manjericão, macaçá, girassol, malva, boldo. Os domínios, a atmosfera e o céu. No sincretismo é Jesus Cristo, Senhor do Bom Fim, que é comemorado dia 15 de janeiro, tá? E as cores branco leitoso. Comidas, canjica, acaçá de inhame, arroz com peito de frango e arroz doce. Saudação, Xeuê Babá ou Epa Babá. E aqui tem uma oração. Vamos nos conectar com essa força de Oxalufã. Amado Pai Oxalá, nós vos reverenciamos com respeito e amor. Rogamos a vós, amado Pai, que nos conduza com vossa fé e derrame vossas bênçãos sobre nós, para que possamos nos fortalecer cada vez mais e vibrarmos em sintonia com nosso divino Criador. Livre-nos, Pai amado, dos obstáculos interpostos em nossos caminhos, para que eles não obstruam a nossa fé, nem causem discórdias, raivas, mágoas e ódios. Ajude-nos, Divino Oxalá, a desenvolvermos a paciência, a perseverança, o perdão, a caridade, a fé, a esperança e o amor ao próximo. Permita-nos encontrarmos sempre a casa de Olorum, a luz necessária para que não fraquejemos diante das perturbações. Possibilite entrar em nossa religiosidade e crença a paz, a felicidade e o caminho em direção ao Pai Eterno. Faça-nos, Pai querido, centros emissores de energias de combate às forças do mal que assolam nosso planeta Terra, que está sob vossa guarda. Dê-nos, amado Pai, a oportunidade de lutarmos com nosso amor pela regeneração desse planeta, nossa morada, que está sendo destruída pela ganância, pela intolerância, pela falta de amor e de solidariedade, pela fome, pelas guerras de todos os tipos e pela falta de fé. Dê-nos a oportunidade, amado Pai, de, em nossos trabalhos, formarmos uma única corrente vibratória, um único som, uma única energia de combate a essa onda maligna que impregna o astral da Terra. Podemos ser poucos, mas permita que a nossa luz, que a nossa corrente, se juntem às outras forças e correntes que estão sendo emitidas nos demais templos e que todas elas unidas sirvam de bálsamo aos nossos irmãos enfermos, famintos, miseráveis e também que desencarnam sem nenhuma consciência da espiritualidade.
Amado Pai Oxalá, que vossos braços, sempre abertos, possam amparar e acolher a eles e a nós. Epa, epa, babá Oxalá. Assim seja. Muito bonita essa oração, né, gente? E aí eu agradeço a todos vocês, espero poder ter esclarecido um pouquinho sobre o que seria Oxalufã e Oxaguian, né, que Fábio falou, e qualquer dúvida sobre qualquer assunto, estamos sempre à disposição.